E agora vamos entrar na armadura propriamente dita, a armadura de Deus, as peças da armadura de proteção. E hoje vamos abordar a primeira delas. O apóstolo Paulo escreveu sobre o que devemos vestir quando estamos envolvidos na guerra espiritual. Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso. É interessante olhar para Éfeso, uma cidade tão importante. Ali estava o templo, uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Diana, considerada deusa dos Efésios. E Paulo ali, na sua pregação, ele passou bastante tempo em Éfeso, houve um grande avivamento. Tão grande foi o avivamento que as pessoas começaram a destruir os nichos idólatras das deusas, aqueles oratóriozinhos, né? Que infelizmente ressurgiram no concílio de Éfeso, na poluição do cristianismo. E ali mesmo na cidade de Éfeso, Diana era chamada mãe de Deus. E os nichos com aquela mulher com a criança no colo, herança de Semíramis. E vamos ver isso ressurgindo dentro do cristianismo. Foi a maneira do engano, o engano de Satanás. Entrar na igreja torcendo a verdade. Mas Paulo mostra a guerra aqui. Deus nos envia, queremos declarar isto, leia por favor. Deus nos envia protegidos ao campo de batalha. Proveu-nos uma armadura espiritual para nos garantir a vitória. Então essa é a primeira coisa que queremos considerar sobre a armadura. No verso 13, ele vai ampliar o que disse nos versículos anteriores. Leia. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Note aqui que vai falar de toda a armadura de Deus, e destacamos também aqui um dia mau. Esse mal no grego, poneros, significa cheio de labores, aborrecimentos. Então imagine, vai chegar um dia mau. Que dia é esse? Cheio de labores, de aborrecimentos, de fadigas, pressionado, atormentado por labores, que traz trabalho árduo, aborrecimentos, perigos. Essa é a definição de Strong do termo no grego mal, dia mau. Mas note, quando Paulo diz aqui que eu tenho que estar vestido de toda a armadura para ficar firme nesse dia, quando surgirem esses problemas, estas guerras, e começa a elaborar. Leiamos versos 14 e 15. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta lista de armadura pode ser comparada a um guia de viagem, que é dado a você quando você está para ir a algum lugar que nunca esteve antes. Você precisa de um guia para saber o que é que você leva, não? Como chegar lá, qual vai ser, qual é a roupa que você vai usar, está indo para onde? Para a Patagônia? Está indo para um lugar quente, está indo para um lugar frio? Há pouco mesmo, quando eu entrei ali, minha assistente que está em São Paulo já me disse: você vai falar às 18h30, já vai estar frio aqui em São Paulo. Como quem diz: olha, cuidado com a roupa que você vai trazer.
Por quê? Porque você precisa de um guia quando você vai para um determinado lugar. Então essa armadura é como um guia. Eu vou estar na batalha. Já dissemos que quando você chega à vida cristã, já entrou na batalha. Então precisa conhecer bem esta armadura. Em Efésios 6, 14 a 17, temos 6 peças da armadura de Deus. As mesmas peças que um soldado romano usava. Colocar toda a armadura significa o quê? Leia. Crer em tudo o que Jesus fez. Efésios 1 a 3. Espera lá. Você tem que entender algo. Quando você lê a Bíblia, tá? Você não pode ler só aquele versículozinho. Existe uma coisa chamada contexto. Você tem, para interpretar um texto, você tem que ler o texto à luz do seu contexto. Esta é uma regra de ouro da hermenêutica, da arte de interpretação. O contexto próximo, o contexto remoto. Então, se eu chego aqui em Efésios, no versículo 10, do capítulo 6, e ele diz, finalmente o quê? Então eu preciso voltar para saber o que é que ele vinha dizendo, para eu entender o que é que ele quer dizer. Então a primeira coisa é o quê? Crer em tudo que Jesus fez. Nos capítulos 1 a 3, Paulo vai dizer tudo que Jesus fez por nós. Então você precisa entender, vá lá, leia devagarinho os capítulos 1, 2, 3. O que é que Cristo fez por mim? Você vai encontrar muita coisa. Você vai entender corretamente o que é que Deus quer fazer. Depois de esses 3 capítulos, ele entra vivê-lo na vida diária. Então aquilo que Cristo fez por mim nos capítulos 1, 2 e 3, eu vou viver na minha vida diária. O que está descrito nos capítulos 4 e 5. Leia. É viver no poder de tudo que Deus fez em todas as áreas da vida, mesmo quando há desafios. Então, queridos, leia. Toda armadura é a expressão de quê? Sua total confiança em Deus e no que Ele fez por você, por meio de Jesus Cristo. É maravilhoso você ler os capítulos anteriores, que é uma carta riquíssima, que vai falar de como nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, de como morremos em Cristo, de como fomos sepultados com Ele, ressuscitamos com Ele e estamos com Ele hoje assentados nas regiões celestiais. Vamos viver essa realidade. Usar toda a armadura de Deus, eu repito, é uma atitude, não é um chavão. Não é um chavão, não é dizer eu agora apoio o capacete, eu agora apoio a espada. Isso é um mero chavão. É viver a realidade do que cada uma destas coisas significa. Nós somos muito tendentes a fazer coisinhas, né? A criar modelos físicos como se o poder estivesse naquilo. Deixa eu agora, vou pendurar aqui, fazer um capacete, pôr o capacete na cabeça, amarrar um cinto aqui, pôr um sapato, ou então fico eu lá, ponho o capacete e vou lá, pam, 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 como se esses gestos, não, queridos, é o que significa a mensagem. É a mesma coisa quando se diz o sangue de Cristo, não é um chavão, sangue de Jesus tem poder. Ei, espera ainda, não é isso. Não é um chavão, é entender a realidade do que o sangue significa. Sua vitória na guerra espiritual foi assegurada na cruz de Cristo, no sangue que foi derramado ali. Apocalipse 12, 11. Os crentes vencem pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isto é o que o sangue me fez. Como eu sou perdoado pelo sangue, como sou lavado pelo sangue, redimido pelo sangue, santificado pelo sangue. Então, queridos, o que significa vestir toda a armadura de Deus? O que significa? Notem aqui como é que Paulo começa. Vamos ler? Finalmente. E coloquei em amarelo, que é para você prestar bem atenção, porque finalmente significa o quê? Vocês que são aqui alunos do IBPFé já sabem, né? Quando encontram finalmente aí, você não pode seguir, você tem que voltar. Você tem que voltar lá para pegar o fio da meada. Por que é que ele chegou aqui no finalmente? Eu tenho que me linkar ao que vem antes para entender o que está aqui.
Finalmente, meus irmãos, leia, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, como dissemos há pouco, os 3 primeiros capítulos de Efésios explicam, diga, minha posição em Cristo. Minha posição em Cristo. Eu preciso entender a minha posição para chegar em finalmente. Qual é a minha posição em Cristo? Você tem que entender que o ponto final de Paulo em Efésios 6 significa. Porque Paulo começa aqui o verso 10 com a palavra finalmente. Certo? É o último ponto. É o último ponto da carta. Baseia-se no que ele falou nos 5 primeiros capítulos. Descreve como você, vamos ver algumas coisas. Leia, descreve como você se assentou com Cristo em lugares celestiais. Então, veja-se ali, lute desta posição. Não se veja aqui lutando cara a cara com Satanás. Não se veja aqui lutando contra pessoas. Veja-se em Cristo, sentado nas regiões celestiais. Depois, nos capítulos 4 e 5, descreve como você deve andar e viver como seguidor de Jesus. Eu vou andar como ele andou. Eu vou andar nas suas pegadas. Eu vou viver como ele viveu. E aí Efésios 6 é a conclusão, que descreve como você deve permanecer, mesmo diante de oposição. Como eu vou permanecer? Na minha posição em Cristo. Não vou arredar do meu lugar. Meus pés podem estar na terra, minha cabeça está no céu. Eu estou em Cristo. Eu estou nas regiões celestiais. Onde se travam as batalhas? Nas regiões celestiais. Onde eu estou? Nas regiões celestiais. Onde estão as minhas bênçãos? Nas regiões celestiais. Onde está a minha vitória? Nas regiões celestiais. Então eu tenho que tirar. E é esse que eu vejo entre nós. Temos tanta oração hoje, tanta oração, há muita oração pelas próximas eleições. Mas o que eu vejo muitas vezes, queridos, é que nós estamos lutando muito no plano físico. Estamos lutando no plano de pessoas, de partidos políticos, e não nos elevamos. Gastamos muito tempo, muita energia lendo coisas, ouvindo mentiras, ouvindo mídia, ouvindo críticas, ouvindo isso. E nossa mente fica toda baralhada. Aí quando vamos orar, como é que fica a nossa oração? Poluída. Não oramos como devemos. Não fazemos a guerra como devemos. Então precisamos entender isso. Colocar a armadura de Deus, leia, é primeiro entender todas as bênçãos espirituais com as quais Deus já o abençoou. O que Paulo disse em Efésios 1? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, colocar a armadura de Deus, primeira coisa é isto: eu vou entender que eu sou abençoado. Eu não sou um derrotado. Eu não sou uma vítima. Eu sou abençoado. Não me falta bênção alguma. Todas as bênçãos espirituais já foram garantidas por Cristo Jesus. Cada uma delas tem o meu nome. Eu só preciso me apropriar delas pela fé. Efésios 1 descreve a maneira como Deus nos abençoou. Na realidade, vamos passar por lá. 12 bênçãos espirituais que estão relacionadas com a armadura de Deus. Já que Paulo começa com finalmente, nós temos que ver o que é que precede o finalmente. E a primeira coisa que precede o finalmente é que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Então aqui estão 12. 12 é o número do governo, né? Então vamos governar com Cristo em vida, usufruindo destas bênçãos. Vamos citá-las. Em Cristo você, primeira coisa, eu não vou ler todo o texto, mas vamos apenas citar. Em Cristo você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. Quantas bênçãos lhe faltam? Quantas bênçãos lhe faltam? Nenhuma! Aí. Nenhuma bênção. Todas as bênçãos, todas. Olha, vocês usem a cabeça. Hein?
Leiam e usem a cabeça. Não façam como papagaio, repetindo. Segundo, elegido para ser santo e irrepreensível. Uau, eu sou eleito. Eleito para quê? Para ser santo, para ser irrepreensível. Olha lá. Terceiro, eu fui predestinado. Deus maravilhoso. Em quarto lugar, sou adotado como filho. Eu tenho pai, eu tenho dono que cuida de mim. Quinto lugar, eu sou aceito no amado. Então não vou viver rejeição nenhuma, porque se ele me aceita, meu Deus do céu, se Jesus me aceita, se eu sou aceita por o Pai no amado, o que importa se o mundo inteiro me rejeitar? Nada. Sexto lugar, sou redimido pelo sangue segundo as riquezas da sua graça. Sou redimido. Então Satanás não tem poder sobre a minha vida. O sangue me redimiu. Me comprou. Redimir é comprar de volta, né? Eu fui comprado de volta. Fui comprado por um preço muito elevado, o sangue de Jesus. Em sétimo lugar, perdoado dos seus pecados. Sou perdoado. O mal não pode me tocar, Satanás não pode me acusar. Em oitavo lugar, leia, dada sabedoria e entendimento de sua vontade. Então eu tenho capacidade de conhecer a vontade de Deus, de saber o que Ele quer da minha vida. Em nono lugar, dada uma herança. Quão linda é a minha herança! E Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Décima bênção, para trazer louvor e glória a Deus. Para isso eu vivo, para trazer glória, para trazer louvor a Deus. Em 11º lugar, sou selado com o Espírito Santo. Olha o selo de garantia. O que é que fazia o selo? Pronto, esse aqui é meu, está garantido, ninguém pega. Pois temos o selo do Espírito Santo, a garantia da nossa herança. E em 12º lugar, garantia de herança até sua redenção seja cumprida, até o resgate da sua propriedade, anunciando para a vinda de Jesus. Estamos próximos da sua vinda. Então, queridos, leia a conclusão. Colocar a armadura completa é entender cada bênção, sem perder nenhuma peça. Deus lhe deu todas as bênçãos nos lugares celestiais, e todas as bênçãos são necessárias. Por quê? Cada peça da armadura aqui em Efésios 6 serve para um propósito diferente, para protegê-lo. Então você precisa vestir toda a armadura de Deus, completa. Porque Paulo quer que saibamos o que precisamos vestir. Que lhe parece? Que lhe parece? Leia. Porque estamos em uma batalha contra inimigos invisíveis. Contra inimigos invisíveis. As pessoas são meros anfitriões. Leia, isso aqui é muito importante você entender. As pessoas são meros anfitriões para o conflito invisível se manifestar no reino físico invisível. Note bem, é no mundo espiritual. A batalha é contra inimigos invisíveis. Todavia, os inimigos invisíveis precisam de anfitriões visíveis. Quem são os anfitriões? São os que os abrigam. Aqueles que dão liberdade a estes espíritos de agirem neles e através deles. Eles são canais, são instrumentos de Satanás. Assim como Deus nos tem como seus porta-vozes, seus canais, seus instrumentos, Satanás tem os seus. Nós também somos anfitriões de Deus, das verdades de Deus. Mas então, aqui, pessoas são meros anfitriões para esse conflito, porque ele não vai se manifestar no reino visível se Satanás não tiver elementos humanos. E quando dizemos que não vamos lutar contra a pessoa, não estamos dizendo que a pessoa está correta. Não. Ela é instrumento puro do diabo. Ela é a voz de Satanás.
Ela é o corpo no qual Satanás habita, seus demônios habitam, os principados habitam, influenciam. Assim como o Espírito Santo influencia o crente, Satanás influencia os descrentes. Mas a nossa guerra tem que ser travada no mundo espiritual. Por quê? Eu já disse numa outra aula que Satanás perdeu a autoridade sobre nós, mas ele retém o seu poder. E para que ele opere na minha vida, eu tenho que lhe dar permissão. Então por que Satanás usa uma pessoa para trazer seu engano, sua mentira? Porque a pessoa lhe dá permissão. Por isso, quando nós entramos no nível espiritual, para que Deus liberte estas pessoas, para que os seus olhos se abram, para que a cegueira caia dos seus olhos, porque Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então tudo que é visível e físico é precedido por algo que é invisível e espiritual. Leia. Para abordar alguma forma de fortaleza, conflito ou provação no mundo visível, deverá primeiro ser abordado seu antecedente espiritual. Seu antecedente espiritual. O que é isto, querido? Deve-se investigar o que veio antes dele, como sua causa, como sua raiz. O que se vê, o que se ouve, o que se toca, o que se cheira, o que se apalpa, é o fruto. E não adianta eu combater o fruto. Se eu não quero limão lá no meu quintal, eu tenho um pé de limão. Lá vem a safra de limão, eu fico arrancando limão, arranco limão. Daqui a pouco o que acontece? Lá está de novo limão. Não, eu tenho que ir à raiz, arranca o bichinho pela raiz e planta o que você quer. E muitas vezes a gente está lidando só o quê? Com fruto. Não, nós temos que descobrir onde está a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Na raiz é que vamos encontrar a solução. Não podemos ignorar o fruto. Não estou dizendo que vamos ignorar o fruto, não. Mas nosso problema é que muitas vezes nos concentramos tanto em administrar ou tentar superar os problemas com o fruto, que ignoramos completamente a raiz. Quer dizer, gastamos toda a nossa energia concentrados no fruto. Tony Evans faz esta declaração: nosso maior problema é que estamos em uma luta livre contra principados e forças mundiais no reino espiritual. Até descobrirmos que nossa jornada nesta terra está bem no centro da guerra espiritual, que se origina em outro reino, nunca aprenderemos a nos vestir de acordo e continuaremos derrotados. Passar por esta vida como um crente vestido erroneamente para a guerra espiritual vai nos inibir, queridos, de andar no propósito divino e encontrar o destino que Deus tem para nós. Leia, por favor. Encontramos nossa maior fonte de força e vitória reconhecendo quão perto estamos de Deus. Vou repetir. Encontramos nossa maior fonte de força e vitória reconhecendo quão perto estamos de Deus. Quão perto estamos? Aí está o respaldo em Efésios 2, 6 a 7. Vamos ler? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, Ele me ressuscitou com Cristo. Ele me entronizou. Eu estou perto de Deus. Eu estou em Cristo. Eu estou irmanado em Cristo. É nisso que reside a minha maior força. Queridos, é nesse local, em Cristo, que recebemos a riqueza insuperável de sua graça e bondade.
É na autoridade ligada a este local que devemos manter-nos firmes. Eu estou em Cristo, sua autoridade está em mim, então eu me mantenho firme neste local. Se você fugir de sua localização, que é perto de Jesus Cristo, estará fugindo de sua vitória. Se você se esquecer desta verdade, porque nada é automático, essa é a realidade, mas eu preciso me apropriar dela, eu preciso me alimentar, eu preciso praticar a presença de Deus na minha vida. Não adianta eu simplesmente ler, estou assentado com Cristo nas regiões celestiais e viver longe dele. Eu preciso praticar a presença, através da comunhão, através da conscientização, da proximidade do Senhor Jesus. Leia, quando você permanecer firme em sua localização celestial, poderá utilizar toda a armadura para viver a revelação completa de sua vitória. Aleluia! O reino espiritual, queridos, é real, mas a maneira como você se envolve e responde ao ataque espiritual, leia o que está em amarelo, é concentrando-se em Deus e no que Jesus fez por você. Não podemos separar essa vida na presença, comunhão, do que vamos fazer. Senão nós estaremos lutando no ar e apenas nos expondo a ataques, desprotegidos. Não é porque eu vou dizer eu estou usando a armadura, não. Eu posso repetir mil vezes, ponho o capacete da salvação, ponho e nada vai acontecer porque estou longe, não estou vivendo a realidade. O poder na guerra espiritual, leia, é a cruz de Cristo e o sangue que foi derramado ali. Como você aplica isso em sua vida diária, é o que significa vestir armadura. É isso que significa. Como eu aplico na minha vida diária o sangue de Jesus, a cruz de Jesus, o poder de Jesus, a presença de Jesus, a comunhão com Jesus. Isto, eu posso até nem estar usando o termo, estou vestindo a armadura de Deus. Não é isso, não é isso. Temos que acabar essa história de crer em chavões. Somos muito tendentes a criar regrinhas, a criar objetos, a ser uma religião sincretista e fugimos da realidade e por isso não vemos as manifestações que gostaríamos de ver. A armadura de Deus. Agora, posto isto, a guisa de introdução, sobre como vestir, vamos ver o que cada peça vai significar. Aqui estão as peças de uma armadura romana. Um símbolo, podia ter um formato um pouquinho diferente, mas aí estão as peças. Verso 14, permanecei, pois, firmes, tendo cingidos vossos lombos com a verdade. Aqui está a primeira, cinto da verdade. Paulo começa com o cinto da verdade. E é interessante notar a lista de Paulo, que ele começa com o cinto da verdade e vai terminar com a espada do Espírito, que ele interpreta é a palavra de Deus. Então ele começa com a verdade e termina com a verdade. A tua palavra, Jesus na sua oração sacerdotal ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então quando Paulo coloca aqui a armadura em primeiro lugar, verdade, em último lugar, verdade. Então a verdade é que realmente cobre tudo. Todas as outras peças, dissemos que todas são importantes. Agora, como Paulo usa uma figura de linguagem, que é o cinto romano,
Vamos entender como era o cinto romano, porque hoje a gente pensa em cinto, muito diferente, né? Um cintinho bonitinho, né? Os homens usam o cinto aqui para segurar a calça, né? As mulheres usam o cinto para enfeitar, né? Para dar um jeitinho aqui na cintura, sei lá. Então temos muitas formas de cinto. Mas o cinturão do soldado romano era uma coisa parecida com isso aqui. Não era para ajustar tudo. O cinto do soldado romano era uma ferramenta útil. Era um lugar onde algumas outras peças eram penduradas, inclusive a espada, a água. E era interessante porque eles vestiam a saia, né? E quando iam para a batalha, o que é que eles faziam? Pegavam aquela veste e punha aqui, né? Metia também lá no cinto para ficar com as pernas mais livres para poder andar. Em outras palavras, o cinto trazia um ajuste completo em todas as peças da armadura e dava aquela liberdade para que ele pudesse agir. Quando ele estava pronto para a batalha, né, ele ia pegar a sua túnica, pendurar aqui, a espada segurada aqui, até a água que ele precisava, tudo estava ali. O cinto, que era conhecido como cingilum ou balteus, segurava a bainha, sem o qual não haveria lugar para colocar uma espada. E o cinto pendurava tiras de couro, como você viu ali, para proteger a parte inferior do corpo. Lembre-se que eles lutavam corpo a corpo, prendia todas as outras peças da armadura. Então o que é que Paulo quer nos dizer, queridos? Com colocar o cinturão da verdade. Leia, Paulo está nos dizendo que o cinto da verdade é projetado para quê? Estabilizar as coisas, mantendo-as em sua devida ordem. A verdade deve se apegar a nós como um cinto se apega ao nosso corpo. Vou repetir, a verdade deve se apegar a nós como um cinto se apega ao nosso corpo. Verdade. Verdade. Qual é a nossa guerra hoje? Mentira. A nação está cheia de mentiras, está cheia de boatos, está cheia de inverdades, está cheia de distorções. E a nossa guerra é contra estas forças. Sabemos que o diabo quer tomar esta nação. Satanás não quer que o Brasil seja uma nação ovelha. Satanás quer tomar de volta tudo que ele já perdeu nas conquistas espirituais do passado. Satanás quer que esta seja uma nação onde o pecado seja legalizado, onde a morte de inocentes seja legalizada, onde droga seja legalizado, onde ideologia de gênero seja legalizado, onde tudo que contraria os valores e padrões da palavra de Deus sejam legalizados. É isso que Satanás quer. E estamos às vésperas de eleições para eleger governantes, legisladores. E a guerra, querido, no mundo espiritual, qualquer um, eu acho que até o crente carnal pode perceber, é densa. Nós estamos numa batalha densa. Todos os principados da feitiçaria e do reino imundo, invisível, o submundo das trevas, estão conluiados para posicionar em locais de comandos aqueles que poderão ser seus anfitriões, para que o mal continue a prevalecer. Então, como vamos fazer a guerra? Com a verdade. Então a primeira arma que temos que usar é a verdade. A verdade é um aspecto fundamental do caráter de Deus. Não há mentira em Deus. Em Deus tudo é verdade. A verdade santifica. Santifica-os na verdade, disse Jesus, a tua palavra é a verdade. A verdade não pode ser resistida, segundo aos Coríntios 13:8, porquanto nada pode fazer contra a verdade, mas somente a favor da verdade. A verdade revela-se na palavra de Deus. Salmo 119, 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. A verdade representa o próprio Deus.
Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Agora leia comigo. Mentira não é fruto da verdade, mas do diabo. Leia 1 João 2:21. Portanto, não vos escrevo, porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem da verdade. Nenhuma mentira, querido. Satanás é o grande torcedor da verdade. Satanás é o grande torcedor da verdade. É com um pacote de mentiras que ele trabalha. Foi assim que ele trabalhou no Éden. É assim que ele trabalha na nossa vida, com um pacote de mentiras. Nós lemos palavras de Jesus, João 8:44. Leia, por favor. Ele, Satanás, foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira.